Quando eu era criança, tudo parecia ser diferente do que é hoje. Talvez seja por causa da inocência que havia em nossos cérebros infantis. Mas eu penso que os motivos sejam outros. A internet surgiu e trouxe com ela a capacidade de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo acessar informações. E mais que visualizar e consumir conteúdo, também nos permitiu compartilhar nossas informações para o mundo. Entretanto, a internet também revelou o nosso lado sombrio. As redes sociais se tornaram máquinas que podem ser muito prejudiciais à saúde mental. A internet se tornou um lugar onde as pessoas desperdiçam horas e mais horas de suas vidas, muitas vezes sem nem perceber. Quando se dão conta, já estão há 4 horas rolando a tela. Se existe algo justo nessa vida, é o tempo. O tempo que você gasta hoje apenas rolando o feed da sua rede social favorita pode lhe custar muito caro algum dia. Existe algo chamado efeito composto, que basicamente quer dizer que tudo que você fizer hoje lhe retornará no futuro 10 vezes mais, seja no sentido positivo ou no negativo. Passar 4 horas por dia apenas rolando para o próximo vídeo vai te trazer algo positivo daqui a alguns anos? Muito provavelmente não, porque já existem vários estudos relatando que esse comportamento faz mal para sua mente. Outra situação bastante comum é de deitar-se no sofá para procurar algo para assistir na TV e passar ali 1 hora, 1 hora e meia em média e nunca encontrar algo que seja bom o suficiente. Acredito que você já tenha passado por isso algumas vezes. Agora, imagine como era há 10 ou há 15 anos atrás. Quais as opções de filmes que haviam para assistir? Era um filme ou outro que passaria provavelmente perto das 10:30 da noite. E se você quisesse assistir, iria ter que ficar acordado até aquele horário, para aí então conseguir assistir o filme. E muitas vezes era um filme ruim, mas quando chegava a hora do filme, você se sentia bem, porque o seu esforço estava sendo recompensado. Hoje nós acostumamos com um vídeo de 5 a 10 segundos, e se não for interessante, já pulamos para o próximo. Há alguns anos atrás, parecia haver esperança. Parecia que as coisas poderiam se tornar melhores. E o mundo em geral se tornar um lugar melhor. Mas nos dias atuais, sinceramente, é difícil encontrar uma pessoa que esteja otimista para com o futuro. Parece que cada ano que passa, as coisas estão se tornando mais turbulentas. Mas por que será que isso está acontecendo? Bom, existe um livro chamado The Fourth Turning. Em uma tradução livre seria algo como A Quarta Virada. O livro de Neil Howe e William Strauss. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1997 e nos mostra uma teoria de que a história se repete a cada 80 anos mais ou menos, o que seria aproximadamente a duração de uma vida humana. Assim como nossas estações, as reviravoltas ou blocos são divididas em 4, assim completando um grande ciclo, que os autores chamam de século. O livro é centrado nos Estados Unidos, mas a teoria também pode afetar outros países, e algumas coisas afetaram. Desde 1400, esse ciclo de aproximadamente 80 anos tem se repetido, todos terminando em uma crise. Mais recentemente, por assim dizer, em 1775, aconteceu a Guerra Revolucionária nos Estados Unidos. Aproximadamente 80 anos depois, aconteceu a Guerra Civil Americana e 80 anos após a Guerra Civil, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, evento que afetou o mundo todo, não apenas os Estados Unidos. Essas reviravoltas começam com um alto período de tempos prósperos e terminam com um período de crise, com tempos caóticos e violentos, quase sempre com uma guerra. Entre essas duas gerações, nós temos uma geração chamada Despertar e uma geração em Desvendamento. Cada um desses blocos consiste em mais ou menos 20 e 22 anos. E se essa teoria estiver correta, senhoras e senhores, eu, você e todas as pessoas que conhecemos estamos aqui, no último bloco. Seguindo essa teoria, o período de alta, que é o primeiro bloco, começou após a Segunda Guerra Mundial. Nessa época as pessoas tinham uma boa condição financeira, conseguiam comprar casas, carros e ter uma vida boa no geral. Nesse bloco, as instituições são fortes e o indivíduo é fraco. As coisas parecem justas,
na distribuição de riqueza para a maioria, e muitos atribuem o assassinato de John Kennedy em 1963 como o fim dessa era. Após isso, veio o Despertar, onde foi obtido os direitos civis, o direito das mulheres e direitos dos homossexuais, e também onde ocorreu o surgimento dos computadores pessoais. E essa era é descrita como quando as instituições são atacadas e há uma mudança para a autonomia pessoal. Esse bloco termina em 1984, com a reeleição de Ronald Reagan. E assim começou a geração de desmoronamento, o terceiro bloco, onde aconteceu a queda do Muro de Berlim e tivemos o surgimento de uma das bandas mais famosas de grunge até hoje, o Nirvana. Esse período ele é descrito como o oposto do período de alta. As instituições se tornam fracas e o público perde a confiança nelas. Então o individualismo se torna forte. Aqui as coisas começam a ficar turbulentas. Nesse período também houve o ocorrido no dia 11 de setembro de 2001 e esse bloco termina aproximadamente em 2008, dando início ao bloco em que estamos agora. Começamos com a crise financeira, crise a qual muitas pessoas levaram anos para se recuperar e muitos ainda não se recuperaram até hoje. Nesse período aconteceu também a pandemia, que afetou o mundo todo. Houve uma grande divisão política, uma ameaça nuclear e muitas outras coisas que poderiam ser usadas como exemplo. E o livro diz que esse ciclo iria até 2030 e terminaria com guerra civil ou com uma terceira guerra mundial, ou com as duas coisas. Aqui veremos algumas passagens no livro que praticamente previram o futuro. Lembrando que o livro foi publicado em 1997. Eu não encontrei uma tradução em português do livro, então eu mesmo traduzi essas passagens. Aqui o livro fala sobre um vírus e também sobre ataques russos. O livro também fala sobre angústia econômica, com dívida pública e colapso no mercado financeiro, angústia social, com violência por religião e classes sociais, angústia cultural, com a mídia mergulhando em uma decadência e uma reação de decência a favor de censura estatal, angústia tecnológica, com criptoanarquia oligárquica de alta tecnologia e caos biogenético, angústia política, com colapso institucional e revoltas fiscais, e angústia militar. Cada uma dessas reviravoltas ou blocos podem ser descritas como o período de uma geração. Então, cada geração tem um arquétipo, começando pelos boomers. Eles nasceram após a guerra e entraram na infância em uma primeira era, de alta. E eles cresceram na era pós-crise e agora são os mais velhos durante a crise. A geração X é um arquétipo nômade. Tiveram sua infância durante um despertar e estão na meia-idade agora na quarta virada. A geração Y, eles são um arquétipo de herói. Cresceram crianças protegidas após o despertar e são os jovens otimistas em período de crise. E por último temos a geração Z, com o arquétipo de artista. Eles têm a infância durante uma crise e crescem sendo super protegidos pelos pais, que estão preocupados com a crise. Em 1997, ano em que foi lançado o livro, era apenas o começo da internet e tudo estava relativamente tranquilo naquela época. Mas muitas coisas que eles escreveram acabaram se tornando verdade. Não sabemos ao certo se realmente estamos predestinados a viver uma calamidade a cada 80 anos ou não, mas é inegável que o passado lança uma sombra sobre o presente. É estranho pensar que a maioria das pessoas que testemunharam os horrores da Segunda Guerra Mundial já não estão mais entre nós. Para nós, que vivemos hoje, esses eventos são histórias abstratas, contadas em livros e registros, mas para aqueles que a viveram, foi uma realidade dura. O que me faz pensar que as pessoas que estão no poder hoje não têm um real entendimento de como foram sombrios aqueles tempos, podendo sim acabar nos levando a essa escuridão outra vez. Esse é o resumo da teoria que o livro nos apresenta. É fácil encontrar padrões no passado, difícil é realmente dizer se esses padrões irão se repetir no futuro. Mas, de qualquer forma, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você também percebeu que tudo mudou?